Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 3. Vamos falar de Filadélfia. Diz o texto da palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 em diante. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Agora veio direto mesmo. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, temerosos, trementes diante da Tua glória, diante do Teu nome. E se nós ousamos, Senhor, a ler a Tua palavra, a discorrer sobre o que está escrito sobre a igreja em Filadélfia, é porque Tu és Senhor, porque Tu és Deus, porque Tu és sobre todas as coisas. Obrigado, Pai, porque podemos ler a Tua palavra e aprender de Ti. Que o Senhor fale conosco essa noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Filadélfia. Talvez quando você lê isso aqui, você pense em algum lugar nos Estados Unidos. Mas Filadélfia é um lugar na Ásia Menor. Era uma cidade importante, rota comercial, ficava bem no caminho, ou à beira de uma rota comercial, era um lugar importante. Uma cidade que passou por terremotos e foi destruída, e depois reerguida. E havia uma igreja do Senhor ali, composta assim de judeus e gentios que creram em Jesus. Muito provavelmente é fruto de um trabalho também do apóstolo Paulo. Mas nós vemos aí a igreja em Filadélfia sofrendo alguns problemas. Em todas as igrejas você vê uma palavra de incentivo, um elogio, uma condenação e uma exortação, um desafio para essa igreja. Mas Filadélfia não. Filadélfia nós não vemos nenhuma repreensão do Senhor Jesus, mas vemos essa igreja sendo desafiada. A palavra Filadélfia vem de duas palavrinhas gregas, philos e delphos, que significa, ou filéu e delphos, o amor dos irmãos. O amor dos irmãos. Era uma igreja, então, reconhecida por haver entre eles ali amor. E o Senhor Jesus Cristo, lá em João 17, na oração sacerdotal, Ele vai dizer que nisto reconhecerão que Tu me enviaste. Quando houver amor entre vós. É interessante que o Senhor Jesus Cristo vai falar em amor. Amai-vos uns aos outros. Orai pelos que vos perseguem. Eu fico pensando em alguns escritores, como Corrie ten Boom, por exemplo, que nunca pegou em uma arma, que foi parar no campo de concentração de Ravensbrück, o único campo de concentração construído só para mulheres. E através da pregação da palavra, através do perdão, ela conseguiu levar muitas pessoas para Jesus. A resistência da nossa irmã Corrie, holandesa, foi pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando a sua irmã era espancada,
A irmã dizia para ela: Corey, não chore, não fique com raiva. Daqui a pouco nós vamos cear com o Senhor Jesus. Amor dos irmãos. E a carta começa então dizendo: o Senhor Jesus se apresentando, como em todas as cartas. Como eu tenho dito aqui, as cartas às igrejas são um duplo testemunho do Filho de Deus, o Senhor Jesus de Nazaré, e também do Espírito Santo, porque ela começa: essas coisas diz, o Senhor Jesus se apresenta. E a carta termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Então, um duplo testemunho para a igreja do Senhor Jesus, hoje. E Jesus aqui se apresenta. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O que são essas coisas? Primeira coisa, o Senhor Jesus Cristo se apresenta como o santo. O Senhor Jesus não se apresenta como um santo, ele se apresenta como o santo. Ele é santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. O Senhor Jesus é santo, o Senhor Jesus é perfeito. Certa feita ele perguntou: qual de vós me convencerá de pecado? Qual era a acusação do Senhor Jesus para ele assumir uma cruz? Senão o meu pecado e o seu. Porque ele não fez nada. Ele é santo, tão perfeito, que a Escritura vai dizer que ele é o Cordeiro que é digno, ele é o Cordeiro que foi morto. Só o Senhor Jesus Cristo poderia pagar o preço do nosso pecado, porque ele é de eternidade a eternidade. Nós pecamos contra um Deus que é de eternidade a eternidade, e sendo ele o Filho de Deus, um com o Pai, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem, e esse é Jesus de Nazaré, de eternidade a eternidade, se faz homem, santo, perfeito, obediente até a morte, morte de cruz para salvar você e a mim. Ele é santo, e é assim que ele se apresenta, não só santo, como ele se apresenta como o verdadeiro. Interessante que em Jesus não há sombra de variação nenhuma. Ele é o santo, ele é o verdadeiro. Olha como Jesus se apresenta para Tomé. Tomé está ouvindo Jesus falar junto com Filipe. Eu imagino Filipe fazendo conta enquanto Jesus fala, porque Filipe era assim. Estuda um dia, faz esse estudo. Ah, pastor, eu queria fazer uma devocional, né? O adolescente fala muito isso para a gente. Ô, Yondes, cola um texto aí para mim. Faz uma devocional legal. Estuda a vida dos 12. Inclusive de Judas, viu? Depois você estuda a vida de Paulo. Estuda um pouquinho a vida de Barnabé. Os homens que caminharam com o Senhor. E você vai verificar como Tomé era judeuzão. Tomé precisava ver para crer. Tomé falou assim, Jesus falou: Lázaro morreu, vamos lá morrer com ele. Esse era Tomé. Mas Tomé vai jogar Jesus contra a parede ao dizer: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? O caminho são os fariseus, os saduceus, os intérpretes da lei, os profetas, Moisés. Qual é o caminho? Se Tomé vivesse nos dias de hoje, né, eu já falei dos adolescentes aqui, Tomé ia falar para Jesus assim: o que liga? E Jesus faz a declaração mais emblemática, todas são, mas essa, para mim, ela é demais. Eu sou, ego eimi, o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. Você quer saber o caminho? Sou eu. Você quer saber a verdade? Sou eu. Você quer saber o que é a vida, Tomé? Sou eu. E Filipe então, fazendo conta: Senhor, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tem desconhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Por isso que o Senhor Jesus é chamado de o verdadeiro, porque onde há o verdadeiro, há aqueles que se levantam falsos,
querendo ser verdadeiros, mas verdadeiro é só o Senhor Jesus. Eu lembro um dia que nós estávamos discutindo, há muitos anos atrás, se cantaríamos um determinado cântico ou não. E aí a pessoa fez o compositor, eu imagino que sem saber, porque eu gosto muito desse compositor, mas foi uma música que ele pega lá o cavaleiro branco do começo do livro de Apocalipse, e ele fala ali que é Jesus. Eu falei, mas não é. O cavaleiro branco, do cavalo branco verdadeiro, só aparece no capítulo 19. E aquele que se assenta se chama fiel e verdadeiro. Porque verdadeiro só tem um, é Jesus. E ele se apresenta como tal. E aí ele diz mais uma coisa sobre ele. Aquele que tem a chave de Davi. Por que a chave de Davi? Quem já leu lá o livro de Reis, conhece a história um pouquinho, o livro do profeta Ezequias. Os líderes de Judá estavam negociando uma paz ali, porque não queriam confiar no Senhor. Aí Deus vai levantar um mordomo, um homem fiel chamado Eliaquim. Lembra da história do Eliaquim? E Eliaquim começa então a colocar a coisa em ordem, ele é fiel ao Senhor, ele é recebido então com honra. É interessante, e quando o rei Ezequias se vê ameaçado pelo império assírio, pelo rei da Síria, ele começa a receber cartas, afrontas. Ele pega a carta que ele recebeu, ele abre no templo diante do Senhor, se debruça sobre aquela carta e ora. E ali então é citado, através da boca do profeta Isaías, que vai lá conversar com o rei Ezequias, da chave de Davi. Interessante que a chave de Davi, ela tem uma conotação de proteção, de poder. Ela remonta direto ao Senhor Jesus Cristo. É aquele que tem autoridade. O Senhor Jesus Cristo é aquele que, assim como fez o Eliaquim de proteger os habitantes de Jerusalém, ele é aquele que acampa no meio do seu povo. Interessante como diz lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que a si mesmo purificou, para si mesmo purificou um povo zeloso de boas obras. É interessante que essa palavra zeloso é peripateum, ele protege os seus. Ele é Senhor. Ele é Deus. Por isso a chave de Davi, porque o Senhor Jesus Cristo é da linhagem de Davi. Falamos isso na semana passada, tanto do seu pai, José o carpinteiro, que nos dias de Jesus poderia ter sido rei de Israel, mas também a sua mãe Maria, direto da linhagem de Davi. E Jesus vai nascer na cidade de Davi, chamada Beit Lahem, ou Belém, casa do pão, porque ele é o pão vivo que desceu do céu, e nós vamos celebrar a ceia daqui a pouquinho. O Senhor Jesus é aquele que tem autoridade, ele é aquele que tem a oportunidade. Interessante que ao falar então para essa igreja, Jesus vai dizer: Filadélfia, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. É muito bom quando Jesus fala isso. Eu sei o que você está fazendo. Eu reconheço o que você está fazendo. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, não é fechada, a qual ninguém pode fechar. Filadélfia não era uma igreja enorme. Nós vamos falar de uma igreja semana que vem, a última. Mas Filadélfia era uma igreja simples. Quando a Eunice fala, eu vou pegar no pé da Eunice hoje. Quando ela fala que a IPBI foi sua Filadélfia, eu fico pensando: ô Jesus, misericórdia de nós. Porque não é fácil ser Filadélfia. Filadélfia era uma igreja pequenininha, era uma igreja simples, que aos olhos do mundo tinha pouca força. E Jesus fala isso, reconhece: vocês têm pouca força. Entretanto, vocês guardam a minha palavra e não negam o meu nome. O apóstolo Paulo sempre desejou pregar o evangelho, e eu vou pedir para o Rogério projetar ali, Rogério, por gentileza, 1 Coríntios 16, 9. 1 Coríntios 16, 9.
Rogério vai projetar ali, ó. Olha o que Paulo diz. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Quando nós falamos das 7 igrejas, nós falamos aqui de Éfeso. Quem era Éfeso? A igreja apostólica primitiva, começa 100% judaica, depois Cornélio se converte, Paulo vai empreender as suas viagens, os gentios começam a se converter, Pedro e Tiago estão lá em Jerusalém. Aí depois nós falamos de Esmirna, que era a igreja perseguida depois da morte dos apóstolos, né? E todos os apóstolos são martirizados. De certa maneira, a igreja em Esmirna já começa com o fim da igreja apostólica, porque todos os apóstolos são assassinados, são martirizados pela fé em Jesus, e os primeiros crentes começam a morrer e ser perseguidos. Tanto que João vai escrever Apocalipse já num ambiente de perseguição. Depois vem a igreja em Pérgamo, que é a igreja-estado, quando o cristianismo vai se unir ao paganismo. Depois tem Tiatira, que é a igreja papal e todos os seus dogmas. Depois tem Sardes, a igreja que ela é reformada. E aí nós temos então a igreja em Filadélfia. Que pela história, é a igreja que vai começar lá, século XVIII, presta atenção, passa a reforma, século XVII, século XVIII, vai passar pelos maiores reavivamentos da história. É a igreja missionária, é a igreja que vai empreender grandes viagens missionárias. Você já deve ter ouvido falar em Hudson Taylor, David Livingstone, ouviu falar em Jonathan Edwards, John Wesley, Finney, Spurgeon, Moody, Seymour, tantos quantos. Esses irmãos foram levantados no mundo para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. Estudamos aqui Paixão pelas Almas, que nasce num ambiente exatamente assim, de reavivamento. Irmãos, nós estamos falando, presta atenção na minha palavra, vou grifar 3 vezes, de apenas 300 anos. E talvez você vai se chocar com o que nós vamos ler aqui. Um espaço muito curto, muito pequeno, mas que o Evangelho se espalhou e tem se espalhado pelo mundo, de uma forma muito rápida. Quantos anos o Brasil vai fazer? Quinta-feira? 201. Há quanto tempo o Evangelho chegou aqui? É recente. Nosso irmão Simonton vem dos Estados Unidos para cá. Evangeliza o José Manuel da Conceição. E o Evangelho começa também a se espalhar. Vale a pena ler um livrinho chamado Celeste por Vir. Professor Antônio Gouveia de Mendonça, que conta a história do protestantismo no Brasil. Como os irmãos se uniram no começo e disseminaram o Evangelho. Porta aberta. O Evangelho vai se espalhar pela Europa, pela América do Norte, América Central, América do Sul, China, Japão, África. E hoje o Evangelho do Senhor Jesus Cristo sendo pregado em Israel. Vale a pena você ver os vídeos do One for Israel. Assista esses vídeos. Irmãos pregando dentro de Jerusalém. Irmãos pregando dentro do mundo islâmico. Há mais ou menos uns 40, 50 anos atrás, você falava em cortina de ferro. E hoje? O que o Senhor Jesus não está fazendo nesses lugares? As igrejas estão assim. Isso não acabou. O desafio ainda está de pé. A porta é franca, a porta é aberta ainda nos dias de hoje. Filadélfia era pequena, era frágil. Mas eu gosto de dizer que Filadélfia fazia muito barulho, no bom sentido. Localizada em rota comercial, favorável à evangelização, e o Senhor Jesus coloca diante deles uma porta aberta, que ninguém podia fechar. E Paulo orava por essas portas.
Versículo 9 diz assim: eis, farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, nós vimos isso em outra carta também, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. O maior problema de Filadélfia era a perseguição dos próprios judeus que habitavam ali, ou de pessoas que se declaravam judeus e não eram. Assim como tem pessoas que se declaravam apóstolos e não eram. Haviam aqueles que se declaravam judeus ou eram judaizantes e não eram, e perseguia a igreja de Filadélfia. E o Senhor Jesus disse: eu vou colocá-los diante dos teus pés, Filadélfia, e eles vão saber que eu te amei. Meus irmãos, olha esse versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Bom, se eu não tomar cuidado, eu vou ler aqui. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Ok, Jesus, eu vou perseverar. Eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Bom, a provação vai vir sobre o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Poxa, eu habito sobre a terra, então vai vir uma provação aí, mundial, e eu preciso estar pronto para ela. Se eu não tomar cuidado, eu posso entender esse versículo assim. E aí logo em seguida no 11 vem uma frase: venham sem demora. Esta é a igreja, presta atenção, esta é a geração que tem tudo para ver a volta do Senhor. E eu digo para você que o cerco está apertando. Ontem eu estava vendo um jornalista global entrevistando uma pessoa sobre inteligência artificial. Aí eu disse para minha esposa: está perto, está chegando. Porque a inteligência artificial, nós temos especialistas aqui, podem falar isso com mais propriedade do que eu, dizendo: não, eu não tenho autorização para compartilhar os dados que eu sei ao seu respeito. Uma pergunta que foi feita. Mas vai chegar um momento que você não vai poder comprar, não vai poder vender, sem que alguém diga assim: eu autorizo você comprar ou vender, desde que você tenha a minha marca. Está entendendo onde eu quero chegar? Agora a Escritura está dizendo aí, o Senhor Jesus diz que vai haver provação sobre aqueles que habitam na terra, e eu venho sem demora. O que Jesus está dizendo? Essa igreja de Filadélfia vai experimentar, vai ver a volta do Senhor Jesus. Mas tem uma palavrinha-chave aí. E aí a Bíblia tem que explicar a Bíblia. Volta lá, 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da. Essa palavra grega é ek. Daí vem eclesia. Vou te guardar da hora que há de vir sobre o mundo inteiro. Ele não está dizendo que vai guardar na hora ou durante a hora, mas é da hora. É da hora. Presta atenção. Noé foi salvo no dilúvio, durante o dilúvio. Enoque foi trasladado quando? Antes do dilúvio. Matusalém morreu antes do dilúvio. Isaías 57 diz que o justo é levado antes que venha o mal. Há as duas situações. Mas eu pergunto, quem são esses que habitam sobre a terra? Rogério, eu estou te dando trabalho hoje. Apocalipse 3:10, não, é o 13:8, perdão. Acho que é o 13:8. É isso aí, 13:8. A besta que emerge do mar, deve estar aí na sua Bíblia, né? Olha a besta. Quem são os adoradores da besta? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Bom, mas eu não quero adorar essa besta. Quem são os que habitam sobre a terra?
A tribulação não vem para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha aí, aqueles, quem são os que habitam sobre a terra? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se você tem o seu nome no livro da vida, isso não vem sobre você. Está cheio de pastores, gente boa, hein? Metendo a igreja na tribulação. A igreja do Senhor Jesus Cristo será apresentada santa, imaculada, sem ruga ou coisa alguma. Mas vai haver conversão aqui? Vai. Pessoas vão crer aqui? Vão. Mas a igreja de Filadélfia, quando nós olhamos, capítulo 3, versículo 10, o Senhor vai guardar da hora, não é na hora, nem durante a hora, nem depois da hora. Essas palavras não são minhas, e eu tremo em dizer isso. Aí ele diz assim: eu venho sem demora, eu venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que vão fazer os 24 anciãos? Eles vão pegar suas coroas e depositar aos pés do Cordeiro. Continua lendo a Bíblia, leia o capítulo 4. Quando você lê o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, vai até o capítulo 19, cadê a igreja? Leia a Bíblia, gente. O pastor é da linha X, Y. Não se preocupe com isso. O que eu quero dizer para você é que o Senhor Jesus vem buscar a igreja. Você vai tomar um susto, você vai estar lá em cima. Eu creio nisso. Com todo respeito aos mineiros, unidos no arrebatamento da igreja, eu creio. Eu creio que o Senhor Jesus vai me buscar. E que os 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. O apóstolo Paulo apela: eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação a esse assunto. Como os demais que não têm esperança, porque dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão, depois nós, os vivos, juntamente com eles, seremos seremos levados, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Não é nem lá no céu, nem aqui, é nos ares, é no meio do caminho. Eu apelo para você sobre o casamento judaico, o noivo e a casa da noiva. Eu já contei essa história aqui. Um dia eu tive que pedir a mão da Márcia em casamento. Fui lá na casa do seu Iberê, da dona Maria Lúcia, acompanhado dos meus pais. Falei: eu quero casar com essa gata aqui. Quanto que é o dote? É tanto. Falei: pai, saca o dinheiro aí. No casamento judaico era assim. Então tinha que pagar o dote. Pagava o dote. O pai do noivo estipulava o dote. Aí então, o noivo pegava um determinado valor, dava para a noiva para comprar um enxoval, e diz assim: compre o seu enxoval que seja digno do noivo. E ela ia comprar. Comprava tecidos, comprava aromas, comprava vestidos, comprava uma série de coisas. No dia do casamento, os amigos do noivo iam buscar a noiva, e o noivo ia andando atrás. Gente, casamento judaico é assim. No meio do caminho, o noivo encontrava a sua noiva, que os amigos foram buscar, e eles voltavam para a festa juntos. O Senhor Jesus pagou o nosso preço. Ele pagou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, por preço caríssimo. Ele deu dons à sua igreja. Tudo aquilo que é para a glória do noivo é ouro, prata, pedras preciosas, que quando o noivo examinava em enxoval, isso não é digno do meu nome. Ele deu dons à sua igreja. E vai chegar o dia que nós encontraremos no meio do caminho com o noivo, e celebraremos as bodas lá. E consumadas as bodas, o noivo com a sua igreja se apresenta. Lembra Apocalipse 19, e segue exército atrás do cavaleiro, vestidos de linho branco finíssimo. A sua igreja está ali.
Pastor, que heresia. Como disse um irmão recentemente, no meio da pandemia, está na hora das teologias serem colocadas à prova. Eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meus irmãos, 12, ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus. Filadélfia passou por terremoto, interessante o Espírito Santo dizer, vocês vão ser coluna, nada vai abalar vocês, e daí jamais sairá. Essa é a certeza de salvação do crente, essa é a perseverança dos santos, está na nossa teologia. Eu sou salvo não por mim, mas por quem Jesus é e por o que Ele fez. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Meu Deus, quem sou eu? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Caminhando para o fim, os nossos desafios estão diante de nós. Eu olho aqui, estou vendo o Silvio lá na porta. Eu fico pensando na porta aberta. Nós temos uma porta aberta ainda diante de nós, que ninguém fecha. O tempo se chama hoje. Aproveite as oportunidades, evangelize, compartilhe. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro o judeu e também o grego. Pregue, insta, quer seja oportuno, quer não, quer as pessoas gostem de ouvir, quer não, pregue. No seu trabalho, seja o melhor profissional, ou seja bom. Esse rapaz trabalha direito, mas pregue. Dê testemunho, mostre quem você é, mostre que veio. A porta está aberta. Nós vamos retomar os nossos evangelismos. Orem por nós vamos retomar os nossos trabalhos evangelísticos. O dia amigo se aproxima, e a ênfase é evangelização. Nós sempre fomos uma igreja desde os seus primórdios. Terça-feira passada fez 19 anos que nós estamos aqui. Nós começamos, não no dia 29 de setembro, nós começamos antes, quando nós fomos para a rua, no dia 27 e 28 de setembro de 2004, indo de casa em casa apresentando o Senhor Jesus. Esse é o DNA dessa igreja, pelo menos enquanto estiver aqui, vou lutar para que seja. Uma igreja voltada para lá, porque a porta está aberta diante de nós. A ordem do Senhor Jesus, ide, fazei discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ainda está de pé. Vamos ter dificuldades, vamos ter ataques, estamos tendo, orem por nós, porque o inimigo se levanta, mas o Senhor Jesus nos manda prosseguir, caminhar. E terminando, ainda há uma porta aberta. Esta igreja, e eu não me refiro apenas à IPBI, mas à Igreja do Senhor Jesus, hoje, 2023, tem tudo para ver a vinda do Senhor. Os irmãos lá do século XVIII, século XIX, falaram muito da vinda do Senhor. E eu não sei o que é que a igreja do século XXI, século XX, século XXI, hoje não fala da volta do Senhor. Parece que tem medo, parece que é tabu. Olha bem para mim, o Senhor Jesus vem, Maranata. E é isso que eu anseio. Esta igreja tem tudo para ver isso. Ele diz, o vencedor vai ter todas essas coisas. E quando nós olhamos, pedi já para o Vini, pessoal, já vim vindo para cá. Filadélfia, amor dos irmãos. A maior dificuldade do crente é amar. Pode ter certeza disso. A maior dificuldade do crente é o eu. É o meu eu.
como eu sou das letras, eu sempre gostei da língua portuguesa. E a língua portuguesa é linda quando ela encaixa a palavra eu dentro da palavra Deus. E quando ela encaixa eu dentro da palavra Jesus. São as únicas duas vogais da palavra Deus e Jesus. São as duas letrinhas, E e U, eu. Onde está o meu eu? Quero convidar você a passar pela cruz essa noite. A ofertar o seu eu na cruz do Calvário. Porque quando Jesus assumiu a cruz, lá no cimo da cruz estava escrito: Yeshua HaNozri Melech HaYehudim. Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Em hebraico, formando o tetragrama, que traduzido é eu sou o que sou. Meus irmãos, quero convidar você essa noite a entender que amar os irmãos, amar as almas perdidas, não está em nós, mas nele. Nós amamos porque ele amou primeiro. Oh meu Deus, me ensina a me amar.